Olá, sejam bem-vindos ao evento de aquecimento à Semana da Fórmula de Aprovação ao Profimate, um evento que ocorrerá nos dias 31 de janeiro próximo, 1º e 2 de fevereiro. São 3 dias seguidos, nos quais eu vou apresentar tudo sobre o exame de acesso e também sobre o Profimate. Nós vamos falar o que é esse mestrado, o que ele traz na sua essência, e ainda nós vamos falar sobre o exame de acesso, como você faz para ser aprovado nesse exame de acesso e ainda em 2023 conseguir a sua vaga como um mestrando no mestrado profissional em matemática. Eu já digo de antemão que é um mestrado de excelência, ele tem nota máxima no Ministério de Educação e ele é ministrado nas melhores universidades públicas federais e estaduais do nosso Brasil, tá? Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre a análise do que é o Exame Nacional de Acesso ao Profimate e falar um pouco sobre algumas provas anteriores. Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? Eu já trago aqui logo no primeiro slide uma tabela na qual eu tenho aqui uma estatística dos assuntos que são cobrados no exame de acesso. Você vai ver nessa tabela alguns assuntos, inclusive, que não estão previstos no edital. Por quê? Porque algumas questões eu resolvi escrever na sua essência o que ela é cobrada, tá? Na sua essência o que ela é cobrada. E, bom, por exemplo, sistema linear, tá ali embaixo, ele entraria no conceito de equação do primeiro grau. Muito pouco, tá? Equação do primeiro grau. Geometria plana, ele poderia entrar no conceito de área, mas por vezes uma questão ou outra ela cobra não área e nem volume, que é o que está ali no edital. Então eu resolvi colocar um pouco separado, assim como uma questão de aritmética, que são muito poucas, e expressões numéricas também, que eles poderiam até encaixar ali, mas eu resolvi deixar fora, porque para deixar a questão ali, que é cobrada, o mais claro possível, tá? Do que ela é na realidade, tá certo? Bom, então falando sobre esse quadro estatístico aí, ó, que não tem nada a ver com o assunto de estatística, que também é cobrado no conteúdo programático do exame de acesso, nós temos aí em primeiro lugar, campeão de audiência aí no exame, o assunto áreas e volumes, principalmente áreas, tá? Eu acho que 80% ou mais em relação a volumes é cobrado o assunto de áreas. E aí ele coloca ali, é importante também ressaltar que dentro do conceito de área, talvez por isso ele esteja em primeiro lugar, eles fazem uma mesclagem de assuntos. Você analisando bem algumas questões que falam de áreas, que pedem, né, essencialmente a área de alguma figura, você terá ali o uso do teorema de Pitágoras, o uso das razões de semelhança, o uso de proporção. Então, você tem diversos assuntos cobrados numa mesma questão. Mas, como pede lá no enunciado a área de tal figura, então eu resolvi classificá-la como área, que eu acho que é o principal, é o objetivo daquela questão. Mesmo que na sua resolução você necessite mostrar que tem conteúdo, conhecimento nos conteúdos de outras áreas, como que eu falei agora, principalmente proporções, semelhanças, teorema de Pitágoras, talvez razões trigonométricas por vezes, enfim, tá? E conceito de triângulo, que ele está separado ali, ó, triângulo semelhança, ele está na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, mas esses assuntos são mescláveis às vezes, tá? Numa mesma questão ele cobra 2, 3 assuntos ali. Bom, então essa classificação ela não é bem perfeita. Eu posso fazer uma classificação de uma forma, uma outra pessoa pode fazer uma outra classificação, e qual estaria certa?
ou qual estaria mais certo? Eu acho que nenhum e nem outro. Como eu falei, né? Tem uma questão lá, que na mesma questão ele fala de proporção, fala de área e fala de teorema de Pitágoras. Então vai ter gente que vai classificá-la como teorema de Pitágoras, porque acha que é o assunto que está menos sendo solicitado, então ele resolve classificar ali para dar para dar uma atenção àquele assunto que não está muito caindo, mas que cai porque ele cai ali adjacente a outro, enfim. Ou então porque o conhecimento mais difícil é aquele outro assunto e não é esse. Então, por diversas razões, eu resolvo escrever, classificar o assunto de acordo com o objetivo da questão. Se a questão, mesmo depois com todo o enunciado, ela solicita que você encontre uma área, eu classifico ela como uma área, como questão de área, tá? Então é isso. Vamos dar uma analisada mais ainda nessa tabela. Nós temos ali áreas e volumes. Então, como eu disse, o que chama atenção é que a questão de área é muito mais, sobressalta muito mais do que o que eles pedem sobre volume, tá bom? Muito mais sobre área do que volume. Na segunda opção ali, na segunda linha, com 14% das questões que mais caem, estão as equações e inequações do segundo grau função quadrática. E não ache você que, se você sabe encontrar as raízes, você sabe a fórmula da soma e produto, se você sabe encontrar a soma dos vértices, você sabe algumas características da parábola, enfim, você consegue resolver todas as questões relativas a esse assunto, porque há muitas questões bem capciosas, tá? Eu vou mostrar algumas questões aqui de exemplo, mas você verá de um modo geral que por vezes eles cobram questõezinhas mais complicadas. Às vezes cobram questões muito, mas muito simples demais. Mas você tem que se preparar para as mais difíceis, porque cai por vezes uma ou outra. E essa questão mais difícil, essa questão mais bem elaborada, é que vai fazer a diferença entre o que está aprovado e o que está na lista de espera. Beleza. Então, falado isso, nós vamos para o terceiro assunto, que é métodos de contagem. Então eu coloco ali logo os três principais ali que você não pode perder de vista. Erros comuns. Tá? Antes de falar do terceiro lá. Erros comuns. Eu não sei muito sobre probabilidade. Então eu vou me ater a 50% do tempo, sei lá, colocando um planejamento temporal aí, né? Eu vou me dedicar ali a metade do tempo a estudar probabilidade, estatística, razões trigonométricas, que são os assuntos que eu acho que eu tenho mais dificuldade. Aí você vai somar as probabilidades, você vai somar as porcentagens, né, desses assuntos serem cobrados. Tá lá, probabilidade 7,2, estatística 6, então já dá 13, trigonométrica 5,5, então 18,7. Então você não está estudando nem 20% do que vai cair na prova. Você não está estudando nem 20% daquilo que vai cair na prova. Então seria melhor eu me ater se eu estudar esses três primeiros assuntos ali, eu já tenho 42% da prova. 42,5%. Área, equação do segundo grau, métodos de contagem. Bom, então veja só, se você estudar esses três assuntos e mais esses três que você tem dificuldade, então vamos lá, 18 com 52, não, com os três, não é só os três primeiros, dá 42, 42 com 18, você vai ter exatamente 60% da prova ali. É suficiente? Não, mas você já tem um norte por onde você deve começar. Bom, eu devo dedicar a esses três assuntos que eu falei ali, que dá em torno de 18%, né? Não dá nem 20%. Eu devo dedicar só uma pequena, somente 18% do meu planejamento. 18% do tempo do meu planejamento. Aí não. Não, por quê? Porque se você fizer isso, você dividir o teu tempo de forma igual, pronto, entre os assuntos, você vai estar deixando um pouco mais de lado as suas dificuldades.
Tá vendo que a coisa é muito particular? Eu faria o seguinte: esses assuntos que você tem mais dificuldade, você daria uma porcentagem maior sobre eles, mas não exageradamente. Talvez uma vez e meia. Se você seja cobrado 18%, arredondando para 20% ali da prova, você estudaria 30% do seu tempo. E aí os outros 70% você daria ênfase também sobre essas que estão mais caindo, a área, volume, equação de segundo grau, método de contagem, e então você distribuiria os que você tem mais facilidade, os que menos cai, talvez assim um tempo menor, mas não menospreze, tá? Afinal de contas, esse objetivo, nosso objetivo é sempre fechar a prova. Por que isso? Porque o exame, ele não é um exame tão complicado assim. Vamos falar a verdade. O problema maior desse exame é a concorrência. Tem muitos polos que, se você fizer 27 questões, tem muitos não, tem alguns polos que, se você faz 27 questões, você não entra na lista de aprovados. Mesmo que você seja da rede pública, professor da rede pública com toda a prioridade, mas você não entra. Por quê? Porque, por exemplo, na UES, numa primeira lista, saíram aprovados. O último tinha 28 questões. Tinha errado só 2 questões. Na UFC, 27. O último errou 3 questões. E acho que teve gente com 27 que não entrou. Tá? Então o que é que acontece? Você tem que focar em acertar 30. Se você errar uma, vamos dizer que fosse por um acidente, mas mesmo assim você conseguiria garantir a sua vaga. Garantir entre aspas, porque às vezes, sei lá, se num determinado ano eles diminui mais ainda o nível da prova, e aí só entra quem acerta 30 questões das 30, seja 100%, né? Você tem que estudar para acertar 30%. Tem polo que você acertando 20 você consegue entrar, tem polo que você acerta 19, sei lá, você entra. Mas é outra questão. Nós não vamos estudar pensando nisso daí. Tá? Até porque você deve entrar com um nível de conhecimento desses assuntos bem alto, porque lá dentro é muita correria, é pouco tempo e você tem que estar pronto para resolver tudo que se cobra, do que é cobrado lá. Nas provas, no exame de qualificação, você tem que estar afiado, né? Não sei se esse termo aí é comum em todos os lugares do Brasil, mas você tem que estar sabendo de tudo. Então olha só, o terceiro tópico ali é métodos de contagem. Métodos de contagem que tem questõezinhas bem complicadas, viu? Falando de métodos de contagem. Então top 3 ali, área, volume, função quadrática, equação de segundo grau e na equação de segundo grau, né? Métodos de contagem, esse é o top 3. Logo na sequência vem proporcionalidade e porcentagem, que é um assunto mais ou menos tranquilo, mas entra divisão em partes proporcionais, diretamente proporcionais, divisão em partes inversamente proporcionais, aí requer mais cuidado. Depois eles gostam também muito de cobrar triângulos, congruências e semelhanças. E aí ele restringe esse assunto de triângulo, mas eles cobram muito mais do que congruência e semelhança, tá? Algumas propriedades do triângulo. Então não é bom ficar preso só naquilo que está lá, congruência e semelhança, tá? Parece que eles não prestam atenção no que está ali, simplesmente eles leem o nome triângulo e vão cobrar tudo sobre o triângulo que ele puder entender, tá? Então esquece aquela parte de congruência e semelhança, essa é a primeira dica que eu dou. Depois vem probabilidade, aí vem os tópicos ali que tem menos de 10% da cobrança, né? Probabilidade, teorema de Pitágoras. Eu fiz uma pesquisa sobre os assuntos e percebi que teorema de Pitágoras é um assunto que as pessoas dizem, que eu não vi ninguém dizendo que tem dificuldade com o teorema de Pitágoras, mas tem questões que não são tão simples, então não devem ser menosprezadas, tá? Estatística
também a mesma quantidade ali do Teorema de Pitágoras. Depois vem as razões trigonométricas, trigonometria de um modo geral, tá bom? Álgebra básica, esse assunto ele não está no edital, mas às vezes a cobrança de alguma questão que fala de alguma álgebra que você tem que calcular, algum x, alguma coisa ali direto em alguma equação. Depois você tem a parte de equação e inequação do primeiro grau, função afim, muito pouco cobrado, mas não deve ser menosprezado, que também não é tão difícil, né? É mais você ver aquelas questõezinhas cabiciosas que podem cair. E aí você pode se perguntar, e veja que no final, progressões aritméticas e progressões geométricas, é um assunto mais novo, foi pouco cobrado, mas tende a ter ali uma ascensão no nível de cobrança desses assuntos. Então tem que tomar cuidado. Tá, beleza. Equação do primeiro grau, eu estava falando alguma coisa. Função afim, ele é pouco cobrado. Eu não lembro mais. Mas isso vai chegar. Tá, então essa é a classificação ali do maior para o menor em termos de cobrança até este ano de 2023. Então você tem que estar atento a cada um desses itens. Em cima dele, dessa tabela, você vai fazer o seu planejamento nos moldes daquilo que eu falei. Você deve estudar, dar prioridade àquele top 3, mas dentro daquele top 3 ali você tem que ver aquilo que você tem maior dificuldade ou maior facilidade. E aí você tem muita facilidade com área e volume, muita facilidade. Então você de repente não vai usar 14% do seu tempo para estudar área e volume, talvez 10%. Então se você fizer esse planejamento e realmente dividir o seu tempo de acordo com esse número, você já tem um bom caminho andado, tá? Tem um bom caminho andado. Muito bem, vamos então ver algumas questões que são cobradas para a gente ter ideia, porque tem gente que está fazendo o exame pela primeira vez, tem gente que está fazendo o exame pela segunda, terceira, quarta, quinta vez e tem ainda dificuldade grande e ainda não fez uma análise bem apurada, que também não é o caso aqui agora, a gente não tem tempo para isso, mas vamos dar uma olhada nas questões ali. Eu trouxe uma questão, tem assuntos bem simples e não acho que devo estudar. Isso aí é alguém que deva falar isso, né? Eu não vou estudar proporção e porcentagem porque esse é assunto de fundamental 1. Não vou analisar isso aí. Toda questão que vier eu mato. Não é que a questão que eu coloquei na tela ela seja tão difícil. Ela é divisão em partes inversamente proporcionais. Mas olha, é uma questão que você vai talvez tomar um pouquinho de tempo. Em uma empresa, os 3 melhores funcionários são premiados e dividirão um valor de 38.200 de forma inversamente proporcional ao número de vendas perdidas durante o ano. Então, quem perdeu mais venda vai ganhar menos. Tá? Sabendo que o funcionário que ficou em primeiro lugar perdeu 28 vendas, primeiro lugar não é um número positivo, é um número, primeiro lugar, de forma negativa. Ele perdeu muitas vendas, vai ganhar menos. O segundo 32 e o terceiro 36. Mas o primeiro lugar perdeu só 28 vendas, é o que perdeu menos venda, é o que vai receber mais. Tá, entendi agora, no caso que ele falou, primeiro lugar, ou seja, o que vai receber mais dentre esses 3 aí. Então, o valor recebido pelo funcionário que perdeu menos, ou seja, que perdeu só 28 vendas, é igual a... Bom, então, será que você saberia de cara resolver esse assunto, mesmo sendo ele de Fundamental 1 ou início de Fundamental 2? Divisão em partes inversamente proporcionais. Ou você vai perder alguns 5, 10, 15 minutos para tentar decifrar essa questão. Eu não vou resolver nenhuma questão hoje aqui. Nós só vamos analisar o nível de questão que pode ser cobrado. Depois eu vou trazer questões diretas, que são questões que são cobradas no mesmo nível das questões. São as questões que estão sendo semelhantes às questões que estão sendo cobradas no ENA, tá? Eu trouxe questões semelhantes e questões do próprio exame, para a gente verificar isso daí. Tá? Então, olha, você tem que perder um tempinho por vez.
Principalmente se você não está resolvendo direto que eu digo assim, não tem resolvido com uma certa frequência questões desse tipo, que são principalmente as questões mais básicas. Tá bom? Então esse é um modelo, divisão em partes inversamente proporcionais. Aí você olha de repente ali para os itens e tenta verificar o que de repente pode ser o item correto, mas não acho que tenha ali algum tipo de chance de você só olhando para os itens te dar algum, não sei, tá? Aí você vai fazer, bom, eu sei como proceder, mas enfim, quem não sabe como é que fica, né? Fica meio complicado. Vamos ver uma outra questão. Isso é só para a gente ver que as questões, mesmo tendo um assunto muito simples, nem sempre são tão simples. Nessa outra questão, ó, determinar o x de modo que a área do paralelogramo inscrito no retângulo seja mínima. Supõe-se que A é menor ou igual a B, menor ou igual a 3A. Essa é uma questão provavelmente de equação quadrática, função quadrática. Se fala em área, você tem o x e b menos x, a menos x. Então é uma questão que você vai resolver por função quadrática. Mas é uma questão que é um pouco meio subjetiva, não tem números, né? Só a, b, x. E não tem os itens também. Eu de propósito não coloquei os itens ali para a gente só analisar a questão em si. Qual é o nosso olhar sobre essas questões? Aí você vai classificar de 3 tipos. É muito simples, olhar e acertar. Ela é mediana, vou ter que pensar ali uns 2 minutos. Ou eu teria que resolver olhando aí, ia perder ali uns 10 minutos. Tá? Uma questão de área, tá? Uma questão de área. Como eu falei, mescla os assuntos, tá? Essa questão de área, mas também que envolve equação quadrática, né? Provavelmente. Tá. É um assunto simples, área. Ali é só um retângulo e um paralelogramo. As questões, as áreas mais básicas possíveis, né? Base vezes altura. Dali você pegaria a área do retângulo grandão, subtraía a área dos 4 triângulos retângulos, muito simples, e encontraria a área do teu paralelogramo. Mas ali existe uma questão de mínimo ali, máximo, né? Por isso que eu falei em equação de segundo grau, ali uma função quadrática, onde tem o máximo e o mínimo, x do vértice, o y do vértice, tá? Então é uma questão mesclada. Vamos lá para outra questão. 2 velas de mesmo comprimento são acesas simultaneamente. A primeira queima completamente em 4 horas e a segunda em 3 horas. Depois de acesas, em quanto tempo uma delas terá o triplo do comprimento da outra? Tá? E aí, classifique fácil, mediana ou difícil. Lembrando que no exame você tem um tempo limitado. E uma questão que pode ser considerada fácil, se você levar muito tempo, você vai se prejudicar. O objetivo é sempre fechar a prova. Agora você entra no impasse. Eu tenho que fechar a prova e levar 10 minutos numa questão dessa. Será que vale a pena? Ou não seria bom se eu tivesse uma ideia já bem fixa na cabeça para resolver questões desse tipo? Sistema de equação do primeiro grau. Pode deixar você numa casca de banana, né? Vamos lá, vamos para outra questão. Outra questão aí também de assuntos que teoricamente são simples e que você pode achar que não deve estudar. Teorema de Pitágoras. 2 circunferências de raios R maiúsculo e R minúsculo são tangentes exteriormente e também tangentes a uma reta nos pontos A e B. Então ele pede para determinar o segmento AB em função dos 2 raios. Determine a seguir o raio da circunferência que é tangente à reta T e as 2 circunferências dadas. Essa última parte aí, ele tem uma dica que você resolve de forma muito rápida, mas se você não souber bem dessa dica, você vai perder tempo. Teorema de Pitágoras. É simples demais?
Nem sempre. Tá bom? Vamos em frente. Agora eu estou trazendo questões, já que o objetivo desse vídeo é analisar os exames de anos anteriores. Eu estou trazendo especificamente algumas questões do exame de acesso do ano de 2023 e do ano de 2022. Olha só, a primeira questão que eu trago é a área do triângulo, cujos lados medem 5, 12 e 13. Essa questão é para mostrar que ela é difícil? Não, pelo contrário, é para mostrar que o exame ele cobra questões bem simples, simples até demais. Bom, você aprende e como professor você ensina para os alunos lá no fundamental, no 8º ano, 9º ano, 7º ano, fórmula de Heron, na qual você utiliza quando você tem os três lados. Tá? Aquela raiz quadrada do semiperímetro vezes o produto do semiperímetro menos cada um dos três lados. Pronto, é uma questão bem simples. Você tem lá ela de cabeça, é só aplicar e colocar. E se você ainda for mais ágil ainda no seu raciocínio, você verá que isso aí é um terno pitagórico. E aí é só então pegar 5 vezes 12 e dividir por 2, tá? Porque 25 mais 144 dá 169, que é 13 ao quadrado. De qualquer forma é simples. Você tem dois modos de resolver. Um demora uns segundos, outro demora 1 minuto, talvez. Essa é a parte simples, tá? Mas não são só questões simples. Tem questões aí que são estilo Olimpíadas. Olha só, a figura mostra um tabuleiro 4x4 formado por quadrados pretos ou brancos que não se altera quando rotacionado de 90 graus, para a esquerda ou para a direita. É uma questão de invariância, né? Quantos tabuleiros 4x4 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando rotacionados de 90% para a esquerda ou para a direita? Então você tem que ir em cima daquilo que vai te fazer resolver a questão. Se você ficar titubeando e deslizando de uma forma para outra, tentando, tu vai perder tempo. E sempre lembrando que o exame de acesso é como um concurso. Você tem tempo para resolver as questões, tá? Então você tem que chegar mais ou menos ali, já olhou e já foi resolvido. Vamos lá. Outra questão do ano de 2023, o último concurso, né? Quantos são os anagramas? Essa é uma questão de contagem, tá? Tá no top 3 ali. Questão para pensar com cautela. Quantos são os anagramas da palavra editar em que as vogais aparecem na ordem alfabética? Então você vai ter na ordem o E, o I, o A, o E e o I. O A, o E e o I. Como é que você resolveria? Você vai ter... você tem ali, você olha pelos itens, né? E você já vê que a coisa não vai ser tão simples. Se você já não tiver uma forma de resolver uma questão desse tipo, mais ou menos ali na cabeça, se não tiver resolvido algumas questões, mesmo que não sejam iguais, mas estejam ali na linha, você pode ter tempo a perder para resolver uma questão dessa. Que ela não é uma questão talvez considerada difícil, mediana, mas que se você não estiver atento você vai perder tempo. A questão é sempre a relação entre a dificuldade e o tempo. E a dificuldade é relativa pela pessoa, né? Tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que vai ter menos dificuldade. Aí ele vai ganhar nessa relação aí. E aí ele vai conseguir fechar a prova ou ficar mais próximo de fechar. E você tiver mais dificuldade, você vai ficar mais distante. Tá? Agora, acho que essa aqui é a última questão de 2023. Ó. Se uma esfera de raio R e um cubo de aresta A possuem o mesmo volume, então R sobre A é igual a. Aí você olha pelos itens aí, ó, tem uma raiz cúbica, né? Pelo menos de A até D. Aí olha só, volume do cubo, simples demais. De aresta A é A ao cubo. Volume de uma esfera, tem gente que não está sabendo. E aí, se você souber, talvez fique fácil. Você tem que fazer umas continhas e resolver. Se você não sabe, você não vai sair do lugar. Tem que estar atento a todo tipo de questão. Olha só, para mostrar que, falando de geometria, a primeira questão que eu trouxe aqui... Opa, não, deixa eu voltar aqui, eu estou indo para frente. A primeira questão que eu trouxe foi de área do triângulo.
a área do triângulo de lados 5, 12, 3. Olha a diferença no nível da questão. Depois vem essa questão aqui, ó, tá? Que já é uma questão mais relacionada a volume. Geometria, mas é volume, tá? Então, você vê aí. E tem questões que são... Eu passo aí na tela agora por descuido, mas você vai ver aí do ano de 2022. Esse 2022 é 2021 para 2022, tá? E aí você vai ver o nível de dificuldade. Bora para as questões de 2022. Começa com a questão 1, que também é uma questão de contagem. Outra questão do nível de contagem. Aí você já vai tendo uma ideia de como é que eles cobram. Ó, quantos são os gabaritos possíveis de uma prova de 30 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão. Então, e o legal é que ele coloca nos itens valores que de repente o candidato ele pode achar de cara que pode ser, por exemplo, 150. Por que o 150 está ali? Porque alguém pode direto fazer ali do princípio multiplicativo, 30 questões, 5 alternativas, 30 vezes 5, 150. Item está errado. No item B, uma combinação de 30 e 5 a 5. Não é? Também está errado. Letra C, você pode pensar 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30, 5 vezes o produto de 30 vezes 30, 30 elevado a 5. Ou então um arranjo ali de 30 com 25. Não sei, essa letra D está mais estranha, né? Ou a letra E seria o princípio multiplicativo, 5 alternativas, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 30 vezes. Tá? Seria 5 elevado a 30. Qual desses faz mais sentido, né? Qual desses faz mais sentido? Todos os itens parecem fazer bem sentido, né? Um ou outro ali, talvez muito mais distorcendo, mas de um modo geral ele até parece fazer um pouco de sentido cada um desses itens. O item correto aí é só para compor a letra E, mas os outros também de repente podem cair na graça aí do candidato e errar a questão. Vamos seguir aqui. Agora tem uma questão aí de geometria, onde ele pede, olha só, na figura abaixo tem um quadrado e um triângulo equilátero. Então, tangente de alfa, né? Então, razões trigonométricas. Tangente de alfa. Onde é esse alfa? Alfa é o ângulo ECD. Esse ângulozinho pequeno que tem ali, né? Do lado direito. Você tem que fazer umas contas. O que eu trouxe essa questão? Se você pega uma questão daquele nível de proporção, você acha simples, não estudou, mas você vai perder uns 10 minutos nela, você tomou tempo para essa questão aí, que você vai ter que escrever ali onde está o alfa, riscar algumas coisinhas ali e encontrar aquela tangente, tá? Então, olha só, se você tem 30 questões, vamos supor que fossem 3 horas, você tem 10 questões por hora, só para fazer uma conta fácil, né? 10 questões por hora. Se você tem 10 questões por hora, uma hora tem 60 minutos, é 6 minutos por questão. Se você leva 10, 15 minutos em uma questão, você já está perdendo tempo de 2 questões. Então vai ter questão que você tem que atropelar. E aí você pergunta, você vai fazer as 30 questões? Não. E se você estiver naquele polo que só passa quem acerta até 29? Beleza, vamos lá. Questão do ENA 2022. Os candidatos A, B, C, D e E estão disputando uma vaga de emprego em uma empresa que fizeram prova de português, matemática, história e informática. A seguir estão as respectivas notas em cada uma das 5 disciplinas. Não, cada disciplina pelos 5 candidatos. Então tá ali a nota do A, as notas do B, do C, do D e o E. Aí é uma questão de estatística, ele pede a mediana das notas. Tá? É uma questão que não é difícil, mas é uma questão que você tem que ter passado por ela. Você percebeu que você tem que passar por todos os assuntos e resolver muitas questões de cada um dos assuntos, porque, como eu falei, use sempre a relação tempo, dificuldade, tempo, dificuldade, tempo, dificuldade. E ainda nessa equação aí,
você coloca ali o quanto que você se preparou, né? O que é a dificuldade para você? Essa foi a última questão que eu coloquei. Análise do exame de acesso ao Profimate, provas anteriores. Assuntos são fáceis, as questões às vezes sim, às vezes não. Qual é o problema do exame? É a concorrência. O que eu tenho que fazer para passar? Fechar a prova. Se eu erro uma questão, já começo a suar frio. Se eu erro 2 questões, o frio aumenta. Se eu erro 3 questões, já começa a me tremer. Não é fazer medo não. Mas tem polo que é assim. Tem polo que você pode errar 10 que você está dentro. Tem polo que você pode... Então você tem que olhar onde é que você está, né? E aí o ano que você está, porque tem ano que varia de polo, assim. Nota de corte em cada um dos polos. Tá bom, pessoal? Então pronto, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha passado algum assunto para vocês relevante, tá? Não foi uma live de fazer medo, mas só uma live de chamar atenção. Nós estamos no mês de janeiro. O exame do ano passado foi em outubro, então ali setembro, outubro, novembro. Então tem tempo suficiente e é bom analisar cada uma das variáveis que vai te levar a fazer uma boa prova. E principalmente as variáveis que podem te derrubar. Essas é que você tem que atacar cedo. Primeira coisa, nós estamos em época de fazer o planejamento bem feito e já começar a correr, tá? A não ser que você queira estudar todo dia, 5, 6 horas por dia para tentar chegar junto. Se você começar hoje, talvez estudando ali umas 2 horas, não todo dia, mas fazendo um bom planejamento, vai dar certo. O que você tem que fazer? Estudar orientado e bem direcionado, tá bom? Então é isso. Amanhã nós nos vemos novamente com um novo assunto, com um novo tema relativo ao exame de acesso, relativo ao Profimate. Um abraço e até amanhã.